fui assim, como qualquer pessoa que começa através de um amigo, seja na bebida, na maconha, e experimentei a cocaína, e gostei da cocaína, e me tornei um viciado, mas conseguia equilibrar a minha... Eu era um bom vendedor de carros. Que idade isso? Eu experimentei com 16 anos a bebida e a maconha. Com 18 conheci a cocaína. E perto dos 25 anos, 26 anos, eu cheguei, depois de passar por todas as drogas, e êxtase, LSD, beber muito, num determinado momento eu fui buscar cocaína no bairro que vendia, e o traficante falou, não tem pó, tem pedra. E aí eu experimentei o crack, que foi o que destrói, porque a pessoa busca uma sensação nas drogas que ela não encontra aquilo que ela encontra no começo. Então, quando a pessoa ela cheira a cocaína, ela tem uma sensação, entre aspas, muito boa. Depois de 20 minutos cai aquela sensação, ela vai e cheira de novo. E depois ela vai as outras vezes buscando aquela sensação primeira que ela não encontra mais. Né? E aí ela vai ficando mais... ela vai aumentando a dose, ela vai buscando outra droga. E o crack, ele é muito forte. O crack, a hora que você traga a fumaça do crack, você tem essa sensação potencializada 100 vezes mais do que a cocaína. E a hora que você assopra, você já tem aquela angústia, aquela depressão, aquela tristeza. Por isso que em Sorocaba mesmo, nós já vimos casos ali de mãe que chegou a trocar o seu filho por R$50 para consumir o crack. Uma professora da rede municipal, que nós resgatamos um ponto de uso, que não tinha coragem de voltar para casa. Um pai que estava ali, trabalhava numa multinacional, tinha um ótimo cargo. Ele falou assim, Manga, o meu filho, o sonho dele era ter uma bicicleta, eu dei a bicicleta para ele, bebi, vendi a bicicleta dele, tô aqui, tô com vergonha do meu filho de voltar para casa. Então o crack é muito forte. E aí que eu já vinha num fundo de poço, e o crack ele acabou jogando mais para baixo ainda. Eu nunca cheguei no ponto de furtar ou de morar na rua, porque eu tenho uma família estruturada, minha mãe sempre acompanhando, eu sempre vendi muito bem. Então eu perdi tudo, eu cheguei a ser dono de lojas, eu perdi amizades, mas eu conseguia manter o vício. Como é que você saiu disso? Foi através da fé, foi Deus. Tinha um pastor que, hoje ele mora nos Estados Unidos, ele tem um lugar perto de Sorocaba, em Araçariguama, que chama Vale da Bênção. É um lugar que várias igrejas vão lá e tem o seu momento de oração. E esse pastor me convidava, Mangas, para a igreja para conhecer. E eu estava já num momento que eu não... Porque o dependente químico, ele quer sair das drogas. Eu conheço pessoas que que vão buscar droga chorando, sabe? Fala, pô, eu sei que vou usar, eu sei que vou destruir minha família, minha mãe vai sofrer, meus filhos vão sofrer. Mas ele não tem força porque o vício é muito forte. E aí ele me convidou, depois de muitos convites, um dia ali na venda de carros, ele trabalhava na mesma rua, na rua 7 de setembro, ele me convidou para ir, era numa sexta-feira, ele falou, então amanhã eu passo na sua casa às 7 horas da manhã, tal. Eu falei, tá bom. E naquele dia eu desandei. Um dia eu fui pra bagunça, bebi, cheirei, usei droga, voltei, era 6 horas da manhã. E eu até conto isso quando eu vou testemunhar isso. Eu conto que há muito tempo eu não orava. Naquele dia eu orei, falei, Deus, tomara que esse pastor esqueça de vir aqui, porque eu preciso dormir, porque eu tô virado, eu tenho que descansar, mas não adiantou. Tocou o interfone. O cara tava lá. Era o pastor, eu desci, eu fui virado mesmo para esse local. Lá eu tive um encontro com Deus, eu busquei a Deus. Daquele dia em diante, isso foi em 2008, eu nunca mais bebi, eu nunca mais fumei cigarro, nunca mais usei droga nenhuma. Meu Deus, foi nunca assim. mais. E não teve uma abstinência muito forte? Tive uma abstinência, eu troquei todas as amizades, eu fiquei na igreja, eu ficava frequentando, eu ficava ali, falava, agora eu preciso arrumar uma mulher, uma esposa, alguém que me ajude. E Deus foi preparando tudo. Depois de 3 meses eu conheci a minha esposa, que num curso de marketing que nós fizemos da Fundação Getúlio Vargas. E nós chegamos atrasados, assim, eu falei, poxa, Deus falou, é ela. Daí teve um momento de almoço, eu falei, se for ela que vai falar de fé comigo. Ela pegou um DVD no carro e falou, quem que é evangélico? Eu falei, sou eu. Eu falei, é o sinal. E aí começamos a relacionar. Um ano depois, casei, e nesse tempo eu comecei um trabalho na igreja de ajudar as pessoas a sair das drogas. Então, até antes disso, as pessoas falavam, tá com manga, tá em mal companhia, não presta, sabe? As mães não sabia que estavam andando comigo, era problema. Má fama em Sorocaba. Uma má fama. Mas depois, a transformação foi tão surpreendente que Deus fez, que
os pais, quando tinham um filho com problema com as drogas, falavam, vai pro Manga que ele vai ajudar você a sair. Então eu comecei a fazer um trabalho, até me emociona falando nisso, eu comecei a fazer um trabalho com centros terapêuticos, com essas famílias, e foi criando força. E em 2012, depois de quase 4 anos completos, a igreja falou, poxa, nós temos condição de eleger um vereador, porque a igreja... E quem o Manga que já faz esse trabalho social aqui, que já atendia muitas famílias, porque toda a dependência química, toda família de primeiro ou segundo grau, até segundo grau, vamos falar assim, teve alguém que em algum momento experimentou o álcool e drogas. Então é uma realidade de hoje de todas as classes, é um problema mundial. E aí eu saí candidato em 2012 com essa bandeira, fui eleito com 4.778 votos. Que para Sorocaba é bem expressivo? Fui o 6º vereador mais votado da cidade. E daí eu queria... A primeira entrevista que eu consegui, eu falei, eu quero ajudar as pessoas a sair das drogas. Eu entendo que a política, quando ela é usada para o bem, ela impulsiona o trabalho social que você faz. Uhum. E aí abrimos outras bandeiras, criamos lá uma comissão de dependência química. Na época aqui em São Paulo tem a Cracolândia. Nas cidades do interior existem as mini Cracolândias. E lá nós tínhamos 52 pontos de mini Cracolândia. Eu fui mostrando isso para o poder público, eu fui identificando, eu fui falando o que acontecia, fui ampliando, fui trabalhando como vereador para ampliar os convênios com os centros de recuperação. Passei para outras bandeiras também, passei a atender a população toda primeira quarta-feira do mês. Eu atendia ali no gabinete, foi criando um número grande, começou a vir 400 pessoas, começou a incomodar os vereadores, fui para um escritório no centro da cidade e isso permitiu uma reeleição com 11.471 votos. Nossa. Aí foi o vereador mais votado. Foi o vereador mais votado até aquele momento da história da cidade. E depois disputei a presidência da Câmara nesse segundo mandato. Ganhei, fiquei 2 mandatos como presidente. E daí em 2020 eu saí para concorrer a prefeito, fui eleito no segundo turno com 52%, foi bem apertada a eleição. E agora reeleito com 74% no primeiro turno.